bem, caros alunos, vamos então agora passar para a última parte e observar considerações importantes sobre a equipe desenvolvedora de que tanto falei e sobre o DFD, a principal ferramenta de desenvolvimento de softwares. Como vocês devem ter lido no material que disponibilizei para vocês, antigamente o desenvolvimento de um software era praticado por pessoas que não eram da área de informática. Isso ocorria por absoluta falta de mão de obra. No entanto, essa realidade hoje não é mais a mesma. É possível verificarmos no mercado de trabalho, na área de sistemas, diversos profissionais capacitados, específicos para cada parte integradora de um sistema de informação. Por exemplo, vou traçar para vocês o perfil dos principais integrantes de uma equipe desenvolvedora, começando pelo líder do grupo, o gerente de projetos. O gerente de projetos é aquele que aloca recursos de toda a equipe técnica, além de gerenciá-los. Como responsável pela alocação de recursos, ele responde pela prestação de contas para a administração. É ele que, normalmente, elabora o projeto de planejamento de desenvolvimento que vimos na primeira semana. Sua responsabilidade é muito grande, pois se não houver a preocupação de se analisar todos os detalhes organizacionais de forma prévia, o desenvolvimento do sistema pode se transformar em um grande desastre. O analista de sistemas é o responsável pelo contato com o usuário, documentando os processos e criando novos. Ele não se limita à documentação, mas também ajuda a criar novos produtos e mercados para a empresa. Trabalha como mediador, pois muitas vezes é difícil chegar a um consenso com o usuário, no sentido de desenvolver alguma demanda não prioritária ou impossível de ser realizada. O projetista de sistemas transforma os pedidos dos usuários, que são modelados pelo analista de sistemas, em um projeto desenvolvido para ser executado em um computador. Observem que, em alguns casos, o analista e o projetista podem ser a mesma pessoa, ou membros de um mesmo grupo de pessoas. É esse profissional que vai, normalmente, repassar ao programador a lógica de funcionamento do sistema, montado, por exemplo, a partir de uma case ou ferramenta como o DFD. Finalizando a lista dos principais profissionais de sistemas, temos o programador. Como dito no nosso material, ele é considerado o cara, pelo fato de muitas vezes ter que assumir também o papel de alguns dos personagens anteriores. Isso ocorre, na verdade, quando o projeto é contratado por uma empresa de pequeno porte. O programador é quem recebe a lógica do projeto e o transforma em um algoritmo e depois em uma linguagem de programação. Observem no nosso conteúdo que ainda temos outros profissionais que atuam na parte operacional e que possuem também grande importância, pois sem eles não haverá funcionalidade para o sistema. Ok, então agora vamos iniciar o último assunto da nossa videoaula, o DFD. O diagrama de fluxo de dados é uma das mais usadas ferramentas de modelagem funcional de sistemas. É também chamado de diagrama de bolhas ou bolas, modelo de processos ou de funções e ainda de diagrama de fluxo de trabalho. Ele pode ser entendido como uma rede que ilustra como circulam os dados no interior de um sistema. Os DFDs baseiam-se no princípio de que a funcionalidade de um sistema pode ser representada como uma rede que combina 4 componentes fundamentais. O primeiro deles, os processos, ou bolhas ou bolas, transforma os fluxos de entrada em fluxos de saída, onde cada processo tem um nome e um número único. O segundo componente é representado pelos arquivos, que são reservatórios ou contentores para os dados existentes do sistema, onde cada arquivo tem um nome único, como por exemplo, clientes. As entidades exteriores fornecem entradas aos sistemas, que são as fontes, ou recebem dados do sistema, os terminadores. E o último componente, o fluxo de dados,
modelam a passagem de dados. Uma seta indica o sentido do fluxo e tem o nome do fluxo associado. No material que disponibilizei para vocês, existe um exemplo bem simples e de fácil entendimento que mostra a disposição diversificada desses componentes. Observem que no ato da aplicação do DFD existem algumas considerações sobre a composição e decomposição que precisam necessariamente serem observadas e respeitadas no intuito de não tornar o uso da ferramenta inadequado. Além dessas condições, vocês também devem observar que existem regras a serem cumpridas no ato do desenvolvimento do projeto, como, por exemplo, identificar todas as entidades externas do sistema, assim como suas entradas e saídas. É importante que vocês conheçam todas elas. O material ainda traz uma seção de dúvidas frequentes que poderá ajudar na necessidade de esclarecimento imediato. Dúvidas, por exemplo, sobre os níveis da modelagem, quantidade de processos e muito mais. Acredito que todos vocês não terão problema para o entendimento dos conteúdos informativos restantes sobre a ferramenta. O material está bastante claro e acessível. Muito bem, chegamos ao final de nossa videoaula. Espero que todos tenham tirado o máximo proveito dela e que toda a explanação aqui apresentada tenha ajudado vocês a melhor compreender a disciplina. Desejo a todos uma boa conclusão de estudos e uma excelente realização de avaliação final. Foi bastante gratificante e recompensador estar mais uma vez nessa integração educativa através do ETEC com todos vocês. Fiquem com Deus e um grande abraço.